Boa noite. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso assunto da semana passada, que foi chakras. Na semana passada nós explicamos a estrutura do que é exatamente um chakra. No dia de hoje nós vamos explicar chácara por chácara, né? Mas deixa eu dar oi para minhas amigas queridas do coração. Pensei bastante em vocês hoje, porque o assunto é muito profundo e ao mesmo tempo interessante, bastante instigante. E para quem gosta de lógica, né? Como a Laura gosta, por exemplo, como a gente gosta de lógica, eu também gosto. Então é muito interessante, nós decidimos hoje abordar este assunto por várias óticas diferentes, né? Então, porque, olha, gente, dava para fazer 1 hora de cada chácara. Se a gente fosse se aprofundar, principalmente na parte psicológica, dava para fazer, 1 hora de cada um, tá? Mas, então, vou explicar para vocês eu vou levantar alguns pontos só antes de iniciar, enquanto as pessoas entram, para ficar claro. Primeiro, o sistema energético dos chakras, naquele corpo etérico, ele está sentado em cima do nosso sistema cerebral autônomo, tá? Isso acho que eu não tinha dito da outra vez, né? Dentro dos nossos sistemas neurais, da parte do cérebro. Então, ele está sentado em cima, ele está fixado no sistema autônomo. Por isso que ele rege todos os órgãos do nosso corpo que tem forma de trabalhar com autonomia. Por isso que todos os que a gente cita, no sistema de produção, etc., de hormônios, tal, da homeostase do organismo humano, é controlado pelo sistema autônomo. Por isso que ele está... a forma de trabalhar do sistema nervoso é dentro do autônomo, tá? Esse ponto eu tinha esquecido de falar semana passada. Outro ponto. Com o passar da nossa evolução, com o passar das nossas, no caso, como eu entendo, encarnações e evolução, qual que é a finalidade nossa enquanto ser humano dotado desse sistema de energia? É ir sublimando a energia de todos eles, que obviamente, num sistema de baixo para cima, eles são cada vez mais sublimes, vamos dizer aqui. Eles são cada vez mais atômicos em termos de energia e eles são cada vez mais, eles chamam de superiores nas suas funções, né? Boa noite a todo mundo que está entrando. Então, qual que é a função do ser humano dentro da sua evolução? Ir aos poucos sublimando a energia de todos eles para que quando chegar nos chakras superiores, que são os da cabeça, seja laríngeo, frontal e coronário, as energias vamos chamar de baixo, para ficar claro da gente entender, tá? As energias de baixo sejam forças de expressão sublimadas, emocionalmente, psicologicamente, mentalmente e energeticamente. Então, é um trabalho lindo da gente ver na evolução esse trabalho de sublimação da energia dos chakras. Isso também era uma coisa que eu não tinha dito antes, então também quis esclarecer agora. E por último, para esclarecer, por que eu elegi, de que forma eu dividi dos 7, 3 hoje e 4 na semana que vem. Porque os 3 chakras básicos, né, do nosso corpo, básicos a gente chama de baixo para cima, sejam o chakra básico ou sacro, ele tem algumas outras determinações de nome, né, mas a gente chama de básico. O umbilical e o esplênico, ou plexo solar, ou chakra do plexo solar, que é o esplênico, estes 3 são puramente comandados e administram a nossa energia mais instintiva, a nossa energia mais animal, a nossa energia mais emocional no sentido de controle desta energia. Então, o que acontece? Eles são considerados chakras não sob o comando, vamos dizer, sobre o comando espiritual, no sentido de nós entendermos as virtudes espirituais. Então, não sei se está ficando claro, não sei, depois vocês me dizem se está ficando claro. Os 4 chakras, a partir do cardíaco para cima, nós já temos um outro entendimento espiritual das energias. Isso a gente vai ver nessa associação, que até mérito para o Vitor, filho da Sônia, que me emprestou um livro, que na realidade depois eu lembrei que eu tinha em casa, mas eu nunca tinha sequer aberto, e ele foi muito
pontual ao me dizer sobre isso assim que acabou a live passada. Eu vou mostrar esse livro para vocês, porque realmente é um livro incrível. Ele chama-se O Código do Monte, do autor que chama Sérgio Luiz da Silva Lopes. Ele é um psiquiatra, psicoterapeuta. E o que ele faz? O que ele faz nesse livro? Além de esclarecer como são as frases, né, do Sermão do Monte, ele associa cada uma das bem-aventuranças à energia de um chakra. Então, é uma coisa tão incrível, porque dá uma conotação espiritual virtuosa em cada chakra. E o mais interessante é que, se a gente associar isso a todo outro estudo que a gente faz, que é o energético, o psicológico, a gente entende que está todo mundo falando da mesma coisa. Inclusive as bem-aventuranças, né? Do Sermão do Monte, o primeiro sermão dos 4 de Jesus, o primeiro sermão deles e o de mais peso, porque ele é o resumo de toda a doutrina que Jesus trouxe para nós, né? Então, vamos lá, vamos começar a falar sobre o sistema em si. Alguma dúvida até aqui sobre o porquê que eu dividi de 3 e 4? Ficou alguma dúvida ou ficou claro? Se não ficou claro, vocês, por favor, falem, tá bom? Aos poucos eu vou vendo aqui os escritos, se não ficou claro, vocês falem. O porquê da divisão, que é interessante que fique claro isto. Então, vamos lá. Chakra básico, ele também é chamado de Kundalini, por causa da energia Kundalini, que é a energia que traz a força telúrica do planeta Terra, né? Eu acho que até vou colocar umas imagens antes para elucidar uma outra curiosidade que eu trouxe hoje para vocês. Vocês se recordam de um vídeo que eu pus semana passada, que é uma coisa incrível, inclusive, é uma animação fantástica. E essa animação vai mostrar estes 3 chakras que nós vamos falar hoje, tá? Eu cortei este pedaço da animação só para a gente ter ideia. E a curiosidade sobre ela, eu vou falar porque eu não sei se eu consegui gravar o vídeo sem som, tá? A curiosidade sobre ela vocês vão ver que em cada giro, em cada vórtice que gira, formam figuras diferentes. Vocês vão ver, é mais fácil do que eu ficar explicando. Quer ver? Eu vou colocar o vídeo. Tá dando para ver? A hora que vira o chakra de frente, vocês vão ver uma determinada forma de fluxo de energia, de como é colocado. Ó, já está na base da coluna. Ó, vamos lá, vamos virar este que está virando de frente. Cada um destes microtúbulos também são vórtices de energia. Então, ele todo gira e cada parte dele também gira. Então, ele é um vórtice cheio de microvórtices. E o mais interessante agora, olhando esta imagem de frente, vocês vão ver que quando ele gira, ele forma um determinado tipo de desenho. A hora que ele entra na velocidade, ó, ele forma uma espécie de uma flor, é um determinado tipo de desenho pelo encontro do formato dos vórtices de dentro dele. E eu vou deixar andar um pouquinho mais o vídeo para vocês verem os outros que vão aparecer. Vocês vão ver que é de outra forma e forma outro tipo de desenho. Então, eles formam como se fosse uma espécie de umas flores ou uns desenhos. Claro que a digitalização que esta pessoa que criou isto fez, ela não é perfeita em relação à realidade dos desenhos formados a partir dos vórtices de energia. Mas ele vai explicar uma coisa interessante para a gente, que é uma imagem comum de todo mundo ver. É uma imagem hindu, para que a gente entenda por que estes desenhos existem. Tá dando para ver bem os desenhos? Tá dando para ver bem os desenhos? Ele gira no sentido horário, Andréa. Então, vocês percebem que essas flores, óbvio, é uma espécie de flores, né? Elas têm este formato, porque, obviamente, elas foram mentalmente percebidas por quem as desenhou, né? Aí eu já não sei quanto tempo faz isso, eu já poderia até pesquisar na internet depois para dizer para vocês. Mas o que a gente percebe, na descrição dos hindus, eles descrevem cada um deles na sua forma de gerar de uma forma diferente. Então, isto explica estes vórtices diferentes em cada um deles, né? Se até aqui ficou, vamos lá, se até aqui ficou claro, ninguém fez nenhuma pergunta, gira em que sentido? Essa imagem realmente é incrível, Elaine, porque traz para nós um certo senso de realidade, né? Do que é. Eu até, interessante, eu selecionei um outro vídeo também para mostrar hoje, eu vou mostrar só um pedaço, para a gente entender aquela
a hora que todos eles expandem em energia, porque vocês lembram que a gente explicou, eles vão para fora, retornam para dentro, para fora, para dentro dos campos áuricos, energéticos, nosso, né? Mental, emocional, etc, etc. Então, é interessante a expansão deles. Eu achei um outro vídeo que me soou bem. É pena que eu não sei cortar direito, a gente ficou pausa no meio. Mas olha a expansão de energia dos chakras. Para vocês terem uma ideia como forma este corpo em torno de nós. De qualquer um de nós. A partir, obviamente, das energias que são trazidas para dentro e trocadas. Tanto com a Terra quanto com... fora da Terra. Vamos ver se dá para ver. Ai, não tá ficando tão nítido, né, gente? No meu telefone fica tão nítido isso. Eu não sei se dá para ver tão perfeitamente como eu queria explicar. Mas vocês percebem como ela vai expandindo, produzindo, expandindo, e ela espirala pelo caminho dos chakras na coluna? Era esta imagem que eu gostaria de mostrar para vocês terem uma ideia da expansão da energia, né? É isso que eu queria... ficou bom para ver, ó, pequenininho. Olha como ele expande, tá vendo? Lembra que eu falei para vocês a distância do corpo, né? Que eles podem estar justos ou mais largos, mas o nosso campo energético de duplo etérico, aonde moram estes chakras, que eu vou trazer o outro desenho aqui, este tem um tamanho que pode expandir infinitamente, gente. O nosso campo mental, ele pode desenvolver em termos de tamanho, que a gente diz é centímetros, tá? Distância materializada, até o infinito, imagino eu. Mas esses vídeos, essas animações que eu achei, elas são bastante retrato da realidade. É muito legal mesmo. Eu fico caçando, sabe, gente, na internet, os desenhinhos, para tentar dar um pouco de materialidade para aquilo que a gente está falando. É difícil a gente simplesmente falar. Eu vou deixar passando o outro filminho, que esse aqui é muito incrível. Vamos lá. Então tá, então vamos começar a falar do chakra básico. Então, sobre o aspecto de energia, o que ele representa? Ele é o captador e o transmutador da energia do planeta Terra. Então, quando a gente nasce e tem que estar ligado no planeta onde a gente está, a gente tem que ter um vínculo que traga para nós a energia de matéria correspondente daquele planeta. Então, conforme onde nós estivermos vivendo, né, no momento estamos no planeta Terra, no nosso tempo de evolução, nós precisamos da energia planetária deste planeta para ser um ser pertencente ao planeta e poder trocar vida com a forma que foi criada e constituída para gerar vida em nós, ou seja, o sol, a água, a energia vital, tudo aquilo que nós falamos na semana passada. Então, nós precisamos de alguma coisa que nos estruture neste planeta. Tá? E essa estrutura, ela está arraigada neste chakra, por isso que ele nasce tão grande. Vocês lembram do desenho do nenê da semana passada? Se vocês não lembram do desenho do nenê, eu acho ele aqui e põe ele de novo, tá? Por que ele nasce tão grande? Ele é o maior de todos quando a gente nasce. Maior de todos não, ele só perde para o coronário, né? Que é da onde vem a vida do nosso espírito. Então, ele ligado no planeta Terra. Muito bem. Então, hoje eu vou dar uma lidinha nas minhas apostilas que eu fui sublinhando elas, né? Neste chakra é desenvolvido... Você lembra, né, Nil? Neste chakra é desenvolvido o potencial de energia vital, a vitalidade básica, a nossa vontade de viver aqui, de estar aqui e viver aqui. Isto já de cara explica para nós um pouco, quando os bebês nascem, a dificuldade de estabilidade emocional que eles têm. Porque quando uma criança sai de dentro do útero etérico e vai para fora do corpo humano, ela passa a pertencer, ainda muito ligada na mãe, durante 2 anos ainda ela está muito dentro deste campo áurico da mãe, mas ela já é um ser pertencente ao externo, então ela já entra em contato com todas as energias externas. E isso é um choque emocional muito grande para aquele que está se tornando um novo morador do planeta, que não estava nesse estado de matéria e agora está. Então, isso também explica
as afinidades que a gente tem em família, os compromissos que a gente tem em família, que também vão residir todos nesse chakra, vocês vão entender já já, quando a gente fala da parte psicológica, né, os seus vínculos familiares, inclusive com os nossos antepassados, que é uma coisa legal que nós falamos na live da constelação astral, né, e é muito interessante a gente ver isso, esse vínculo que nós temos comportamental e emocional com os nossos antepassados. Isso também está presente neste chakra. Daqui um pouquinho a gente vai falar sobre isso, né? Então, a principal função, acho que eu já falei, é ligar o espírito de forma segura a esta nova realidade de existência, a realidade de existência humana, né? Então, este chakra é o que associa você a um membro deste planeta. Quando ele está em equilíbrio, por ele ser este chakra de associação, de estar aqui como um membro pertencente, ele é o chakra que nos traz segurança. A segurança emocional, a segurança de ser. Então, quando nós estamos em algum estado emocional onde desbalanceia o fluxo de energia desse chakra, a nossa tendência é sentir medo ou insegurança. Então, como eu falei para vocês, a energia vai e volta, então tanto ela pode ser arrastada do campo emocional, quanto ela pode ser arrastada do campo mental. Então, tanto pode ser neuroses da gente, sofrimentos, situações que estão acontecendo na vida, que estão movimentando a nossa psique, que desbalanceiem o chakra, quanto pode ser a emoção que a gente está colocando nas situações, que desbalanceia o movimento do chakra. Entende? Eu não sei, eu vou falando, não sei, se não for ficando claro, vocês por favor vão assinalando, tá bom? Para eu ir corrigindo a forma como eu estou falando, né? Mas o mais importante desse chakra é a gente entender que é o que lida com as energias. Vocês lembram lá do cérebro reptiliano, para quem acompanhou com a gente a live da mente, né? Que traz as energias instintivas nossas, que são as energias, normalmente, as de potencial mais agressivo ou mais destrutivo, como a ira, a indignação, etc, etc. Essas energias todas são comandadas por este chakra, tá? Inclusive, também, ele é o chakra do sentido material, no sentido da reprodução humana. Por isso que nós vamos falar agora, ó, o elemento dele representativo é a terra, a cor de harmonia, como já falamos na chakra dos cristais, é o vermelho, vermelho escarlate, né? A gente vê aí na animação a pessoa respeitou as cores, né? E o que acontece? Os órgãos, peraí que acho que eu passei aqui, ó. Os órgãos. Todo chakra tem uma glândula de responsabilidade, vocês lembram que eu falei isso, né? Ele gira o vórtice dele em cima de uma glândula produtora de um hormônio dentro do nosso sistema endócrino. Muito bem, a do chakra base, no caso ele é gônadas, ovário ou próstata, né? Dependendo do sexo. Então, essas glândulas são de responsabilidade deles. Os hormônios que são produzidos nestes são de responsabilidade deles, tá? Os hormônios são estrogênio e testosterona, né, correspondentes, e as partes do corpo relacionadas ao comando desta energia, desse chakra, são a próstata, testículos, ovários, órgãos genitais, reto, ânus, uretra, bacia, coxas e pernas. Então, é muito interessante nós analisarmos sobre essa ótica de órgãos, porque a gente entende algumas das produções de hormônios nossas. Por exemplo, na sensação do medo, nós sentirmos a perna bamba. Então, quando nós estamos numa situação onde determinada emoção mexe diretamente com aquele chakra, aqueles órgãos que são os correspondentes a eles, automaticamente desbalanceiam também, porque é como se desbalanceasse o comando daquela parte do corpo. Então, aquela parte do corpo ressente, né? Isto. Tá, a minha linguagem tá dando para entender? Vocês dão aí um okzinho se tá dando para entender ou se tá ficando confuso? Porque eu vejo que ninguém faz nenhuma pergunta, acho que eu tô falando demais. Não sei se tá ficando claro. Vamos lá. Então, emoções que esse chakra carrega, obviamente, como eu já falei, né? Que são as emoções de segurança, são as emoções ligadas à nossa segurança emocional, mental, segurança enquanto pessoa, enquanto figura. Tá? Enquanto figura humana, segurança na vida, tá? Então, vamos lá. Se até aqui, aí a apostila tem as partes mais detalhadinhas, para quem quiser receber as apostilas, né? E para quem acaso que já não recebe, quiserem receber, na apostila tem tudo direitinho, a pedra, a cor de harmonia, o sentido, tal, o arquétipo psicológico que é ligado, tal. Tá tudo escrito na apostila. Eu acho que nesse momento os aromas, né, que são correspondentes, tal. Agora,
Sim, são informações densas, né? Eu diria. Então, é legal que a gente vai falando. Deia, você pode mandar, por favor, inbox lá o seu e-mail, que eu coloco na lista, tá? Das pessoas que estão recebendo as apostilas. Então, vamos lá, continuando. Se até aqui ficou claro, eu vou falar desta parte, antes de entrar na parte psicológica, eu vou falar desta parte ligadas nas bem-aventuranças, que eu achei a sacada incrível deste autor. Vocês vão ver como tem tudo a ver. A primeira bem-aventurança é a que ele liga, é muito interessante porque é no sequencial que ele faz o paralelo, né? Analogia. Então ele liga o chácara básico aos bem-aventurados os pobres em espírito, porque é deles o reino dos céus. A gente também poderia ficar uma hora falando só disso, né? Eu preciso me alertar com o tempo, já passou 20 minutos. O que esta frase traz para nós? O que essa frase traz? Dentro do sentido básico dela, o que Jesus quer dizer com pobres em espírito? Ele quer dizer os não orgulhosos, os humildes. Então, esta é a virtude básica desta frase. Se pudesse achar assim, uma palavra representativa, seria isto, seria a humildade. E por que deles é o reino dos céus? O reino dos céus, Jesus nos explicou que ele está dentro de nós. O reino dos céus não é o nosso equilíbrio total como pessoa, é um estado de permanência, quase que de impermanência nosso, de equilíbrio, é a plenitude dentro de nós, o reino dos céus. Então, por isso que ele disse, aquele que tem humildade vai alcançar a plenitude. E o interessante deste autor, na correlação que ele fala, ele coloca a humildade como sendo a virtude básica da nossa estrutura psicológica, da busca da elevação da estrutura psicológica. Então ele até faz uma analogia a como se a nossa evolução fosse o subir de uma montanha, e ele diz, para começar a montanha, você tem que começar num chão firme, e os seus primeiros passos têm que ser aqueles mais seguros. Então, em sendo a bem-aventurança que traz a humildade, que é os bem-aventurados, os pobres de espírito, então ele diz, a analogia do chácara básico, em termos de escalada evolutiva, a estrutura é a humildade, porque sem ela nós não conseguimos desenvolver as outras. Aquele que tem a humildade, Enilze, Jesus veio para cá e nos mostrou isto. Aquele que tem a humildade como sendo a base da sua psique, como sendo a virtude base de todas as outras, é aquele que certamente vai desenvolver todas as outras virtudes com muito mais facilidade do que aquele que tem o orgulho na sua base. Então, é por isso que esta virtude é a básica. Tanto que no Evangelho, no Novo Testamento, a gente que acompanha o Evangelho sabe que dentro do Evangelho, Jesus coloca que o orgulho é o pior dos nossos inimigos. É o pior dos nossos inimigos internos. Na realidade, Elaine, como cuidar dos nossos chakras, a gente vai entender que é uma coisa conjunta. Eu vou sempre falar uma mesma coisa. O nosso equilíbrio é o nosso autocuidado. Então, nós fomos feitos para sermos perfeitos. A nossa dificuldade de manter o caminho em perfeição de equilíbrio é o que desalinha os nossos chakras, é o que desalinha nossas emoções, é o que desalinha o nosso mental. Mas tudo isso são campos intrínsecos uns nos outros, são dimensões entrelaçadas. Então, obviamente que quando a gente passa por um desequilíbrio emocional, por exemplo, mental, uma situação que aconteceu que te deixou abalada emocionalmente, você vai abalar tudo. Você vai abalar o seu mental, o seu emocional, o seu corpo físico, os seus hormônios, as suas glândulas, os seus chakras, tudo é abalado de uma vez só. O nosso corpo é uma coisa una, não dá para separar um abalo de outros, entende? Assim como não dá para separar um equilíbrio de outros. O que dá é para fazer pronto-socorro. Por exemplo, como ela falou outro dia, a Regina explicou das pedras e dos cristais. Por que aquilo é uma coisa que ajuda tanto? Porque aquilo vai trabalhar nos mesmos campos energéticos que o chakra está trabalhando. Por isso que quando ela explicou que o colocar de uma pedra e mentalizar aquilo como uma energia de equilíbrio ajuda muito. Mas que fique claro pra gente, isso não é uma coisa que adoece e cura, adoece e cura. Não é tão simples esse mecanismo, porque esse é um mecanismo datando para ver bastante complexo, né? Bom, alguma dúvida até aqui? Eu vou para o ponto psicológico. Eu preciso me acelerar um pouco, porque senão não vou dar conta de fazer os 3 de jeito nenhum, até o nosso horário. Chácara básico, aspectos psicológicos.
Vamos lá. Qual é a função psicológica do chakra básico? A palavra está aqui na apostila. Equilíbrio. Não poderia deixar de ser essa, né? Então, o equilíbrio é a função psicológica básica deste chakra, que combina com o pé da montanha, que combina com a nossa fixação no planeta. Vocês vão percebendo, existe um alinhamento em toda essa conceituação diferenciada, que combina com a humildade, né? Tudo combina. Vamos lá. Então, o chakra básico, isso é importantíssimo a gente saber, ele rege a nossa vida psicológica. Ele é o grande reitor da vida psicológica. Por quê? Porque é ele que te dá a segurança de você estar aqui nesta vida, né? Então, ele tem algumas características muito importantes, pontuais a serem destacadas. A sobrevivência e a sobrevivência em relação aos nossos antepassados. Essa energia, ela está contida dentro deste vórtice. Então, quando a gente pensa em antepassados e em sequência de antepassados, a gente pensa neste vórtice, tá? Então, todo o trabalho de equilíbrio ou desequilíbrio, captação ou refração em relação ao nosso histórico de antepassados, ele é absorvido e comandado por este chakra, tá? Os instintos de preservação nossos, tanto grupal quanto individual, também são regidos por este chakra. Por quê? Porque ele é o chakra da segurança, vocês lembram, lá no começo eu falei, o chakra da segurança. Então, quando que a gente... Então, vamos lá, deixa eu formar um raciocínio para ficar mais fácil de eu falar isso aqui que é um pouco complexo. Nós somos um indivíduo dentro da família, certo? Vamos pensar nesta família de agora. Então, nós somos parte desta família. Somos parte da família que criamos, eu, marido, os filhos e tal, mas nós temos também irmãos, né? Pais. Então, nós vamos fazendo famílias dentro de famílias, né? Mas nós somos indivíduos primeiros vindo da nossa família de origem. E a figura de família de origem nossa, em termos de representação psicológica, ela tem uma influência total. Nós nos formamos dentro dela. Então, o que acontece com o nosso equilíbrio de chakras em relação à família? Todos nós, familiares, temos o mesmo chakra em família, vocês concordam? Todo mundo tem o seu chakra base, formando esta junção familiar. Eu, meus irmãos, meu pai, minha mãe, meus avós, né? Então, todos nós temos. E quando nós, como eu falei agora há pouco, quando nós nascemos com esse chakra tão desenvolvido, até os 2 anos, nós psicologicamente pertencemos à mãe. A criança não entende que ela é uma coisa separada da mãe. Dos 3 para os 5 anos é o primeiro rompimento que a psicologia chama de rompimento, né? De quebra psicológica, porque é quando o indivíduo entende que ele é um ser separado da mãe. Então, essa separação da mãe, quando ela é feita dentro de uma situação harmônica em família, o que acontece? A segurança que esta criança, nesta fase, vai ter em se constituir como um ser seguro na vida, a chance vai ser imensamente maior do que aquela que não tem aquela estrutura na hora deste rompimento. Por quê? Porque pertencente nós seremos sempre a esta família. Mas nós podemos ser um ser pertencente em harmonia ou um ser pertencente em desarmonia em relação ao resto do grupo. Lembrando que todos no grupo trazem heranças dos seus antepassados. Eu diria até mais de outras vidas, mas vamos falar só dos antepassados, tá? Que são os que nos vinculam e nos agregam energeticamente como uma família. Então, o que acontece? Este processo de individualização, eu até vou ler o parágrafo porque ele é muito interessante. Quando esse desligamento que eu falei dos 3 aos 5 anos, né? Quando este desligamento quando esse processo, né, de individualização envolve apenas aprender a nos separar dos padrões coletivos da família, então agora eu já não ando mais só dentro do colo da minha mãe. Agora eu ando sozinho no chão. Eu fico o tempo inteiro olhando para minha mãe. Por que eu fico o tempo inteiro olhando para minha mãe e choro quando eu não a vejo? Porque o meu padrão psicológico está no sistema do rompimento. Ele está naquele sistema de separação. Por isso que é importante a gente estar atento na criança pequena quando ela vem nesta busca. Para que ela tenha... Aí ela olha, ela nos vê, ela se acalma. Por quê? Porque psicologicamente e energeticamente, tanto o rompimento dos chakras de um corpo etérico para o outro, quanto o rompimento psicológico. Agora vamos ver a importância de isso ser feito de maneira saudável, né? Vamos lá.
O medo é a nossa maior limitação quando se trata de enfrentar a vida que se apresenta para nós. As pessoas que sentem continuamente medo ou inquietação devem procurar examinar a natureza de suas raízes. Dentro delas, encontram-se os indícios que explicam este bloqueio de fluxo de energia emocional do pertencimento, tanto da família de sangue quanto da família adotada. Eu já vou responder esta pergunta, porque a situação não muda nada, é a mesma, tá? Da convivência e dos laços de família, né? Então, o que acontece? O lado negativo desse rompimento não ser tão saudável é o quê? É criar nesta pessoa dificuldade de se, como eu posso dizer, de estar dentro de um grupo, mas de conseguir se isolar. Por exemplo, os irmãos brigam, o irmão tem um problema com a cunhada, eu me abalo gigantescamente. E por que eu me abalo gigantescamente? E aí eu me envolvo na briga, aí eu tomo partido, aí eu vou na mãe, aí eu quero resolver. Quando você vê, todo mundo está envolvido na família. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com estes vínculos deste chácara na base. Tem a ver com a estrutura psicológica que foi constituída na família com a emissão de cada um de nós dentro deste planeta. Quando cada um de nós nasce e forma-se esse vínculo familiar. Então, se bobear, eu entrego o meu equilíbrio emocional ao convívio com a minha família. Se bobear, eu fico à mercê da família. Tem pessoas que não conseguem se deslocar da família e constituir uma família à parte, concordam? Quantas pessoas vocês conhecem nessa condição? A pessoa acaba ficando perto, junto de pai e de mãe e não consegue dar o passo e formar uma outra família. Tamanho é este vínculo, tamanho é essa necessidade psicológica que é vinculada nestas energias. Eu já vou chegar na adoção, não esqueci não, tá? Vou só concluir aqui. A afirmação desta potência física combinada com a vontade de viver dá ao indivíduo uma presença de força e vitalidade. Então, isso que é importante nesta saúde no começo da vida. Agora, vamos falar Sim, é por isso que muitos filhos moram com os pais e não conseguem não morar com os pais, não tem coragem, não tem segurança, que é aquela primeira coisa que a gente falou, segurança para começar a vida, tá? Então agora vamos falar da pessoa que é adotada. A pessoa que é adotada passou por este mesmo processo de vínculo e de desvínculo familiar, né? Então vamos lá com bastante tranquilidade falar sobre isso. Como a gente tem a oportunidade, eu particularmente, de trabalhar com vários lares onde trabalhamos com esses tipos de crianças, com esse tipo de criança que tanto é separada por necessidade da família, quanto realmente ela ficou sozinha e acaba sendo adotada, né? Com a graça de Deus, os que são adotados, todas essas crianças, elas vêm com desvínculos muito mais importantes de serem reequilibrados. Aí mora a grande dificuldade que uma criança tem de conseguir pertencer a um outro núcleo que não é o núcleo gerador dela. Então, muitas vezes a gente entende, até eu presenciei ao longo da minha vida, a criança que tinha uma dificuldade muito grande no lar, às vezes até de agressividade ou de abuso, e ela muitas vezes queria sair do lar de acolhimento onde ela estava, e ela queria voltar para aquela família. Porque por pior que parecesse para ela, ali tinha um vínculo. Ali tinha o vínculo de segurança dela. É louco a gente pensar nisso, né? Porque a gente olhando de longe fala, nossa, mas é muito pior para ela estar ali do que não estar. E isso tudo são seguranças emocionais e psicológicas com umas raízes muito profundas, porque não vamos esquecer, isso é o nosso vínculo de pertencimento neste planeta. E a família para nós é o nosso primeiro pequeno planeta de pertencimento. Então, aí que está o trabalho muito grande, deve ter uma atenção e uma paciência, e como a própria virtude diz, uma humildade muito grande no trato com esta criança, seja ela pertencente dentro da sua casa ou de alguém que você conheça ou conviva, para ter o entendimento que a maior luta talvez dessa criança seja conseguir romper com aquele vínculo e constituir um vínculo novo. Então, isso talvez seja a coisa mais difícil. Eu não sei se eu te respondi, acho que foi a Roseli que perguntou, não sei se eu te respondi, mas aí mora o grande trabalho psicológico, né? Tudo bem até aí, gente? Eu gastei metade do tempo falando só desse chakra. Não sei se eu vou conseguir falar dos três, tá? Não sei se eu também estou me estendendo muito, né? Se eu respondi, você me dá um toque, tá, Roseli? Se ficou
se ficou incompleto, tá? Podemos mudar de chakra? Se já podemos, vamos. Vamos agora para o segundo chakra. O segundo chakra é o chakra umbilical ou gástrico. Esse chakra é importantíssimo, aliás, todos são, né? Umbilical ou gástrico. Este chakra, ele está situado na altura do umbigo, mais ou menos, até por isso que ele tem esse nome umbilical. E tem muitos segmentos chamam ele de gástrico justamente pelo comando de todo o nosso sistema digestório, como um todo, digestório e excretor, tá? Então aí a gente vai entender como é forte a base familiar, que poder. Como somos presos é a palavra, Adri, que a gente deveria trabalhar dentro de nós, porque aí a gente já entende que o corpo de medo, o corpo de insegurança na vida, ele está absolutamente vinculado com este chakra, que está absolutamente vinculado com o nosso núcleo familiar e ao pertencimento ao planeta. Por isso que quando a gente sente um vazio existencial, nós estamos com distúrbio neste chakra. Porque aí eu não existo dentro deste planeta, dentro desta realidade, né? Tá dando para entender. Não sei, tá intenso demais? Se tiver intenso demais, a gente dá uma girada aqui, tá bom? Mas é que não tem como não falar tudo isso que não for desta forma, né? Mas vamos lá. Chakra umbilical. Este centro de forças etéricas é o de natureza mais rudimentar. Por quê? Porque ele é responsável pela assimilação e digestão, ou seja, o metabolismo todo, né, dos alimentos ingeridos pelo homem. Quando eu digo alimentos, não só os alimentos materiais, são os alimentos emocionais e mentais. São todos os alimentos, tá? Então, inclusive o conjunto deles. Por isso que é importante a gente, quando a gente vai sentar para comer, aliás, eu falava muito isso nas palestras lá no centro, até quando a gente vai fazer compra no mercado e vai escolher aquilo que vê, que pega, a gente às vezes não tem o mau hábito de ficar com o tomate na mão e falando, gente, que horror, que absurdo isso, que horrível esse tomate. Vai falar, ai que caro, que absurdo, como é que pode esse povo que rouba tanto nesse país com esses impostos e essa mandioca nesse preço? Quer dizer, eu compro a mandioca que eu tô esbravejando no supermercado, né? Eu como o tomate que eu tô falando mal dele também. Ou eu compro aquilo que alguém em casa gosta ou não e eu fico falando sobre aquilo até no momento da compra, gente. A gente vive num universo de energia. Então, desse momento eu estou me lembrando até quando às vezes eu vejo uns posts da Elaine que ela tem um kit lá de frutas e legumes, etc, que chega e ela fica falando, ai que lindo, ai que lindo, ai que lindo. Isso é muito positivo, gente, para o alimento que a gente vai ingerir, porque vamos ingerir o alimento, ele vai processar em energia. Nós somos um organismo movido a bioeletromagnetismo na digestão, principalmente numa carga enorme. E tanto isto quanto a gente gostar do alimento que vai comer, elogiar aquilo que vai comer e não só que tipo de conversa e alimento mental eu vou ter na hora das refeições. Isso é muito importante a gente pensar também, entendeu? Né, Luma? Legal, é muito legal pensar neste aspecto também. Por quê? Porque a hora de alimentação é a hora que você está pondo tudo aquilo, vocês concordam que vai fazer você viver? O alimento vai processar em energia. Glicose vai virar vida dentro da gente, no organismo físico. O alimento vai despertar todo o seu sistema de prazer cerebral, porque a gente fica feliz quando come. Faz parte do nosso sistema de alimentação. Ele vai nutrir todas as nossas células. Então, ou seja, ele é a forma de energia que nós temos para pôr o corpo para funcionar. Então, se a gente agregar isso a bons pensamentos, conversas legais, conversas engraçadas, né? Conversas boas, sei lá, refletir sobre o dia, coisas que todo mundo fez que é legal, né? Se tudo isso acontecer na hora das refeições, eu garanto uma coisa para vocês, ninguém vai passar mal, ninguém nada, entendeu? Isso também explica para nós, por exemplo, quando a gente vai... Jornal Nacional, Jornal Nacional ultimamente está complicado, né, gente? Eu também não estou conseguindo assistir o Jornal Nacional, não. Não é pela falta de realidade, porque todos nós temos que ter um senso de realidade imensa no que está acontecendo e responsabilidade, cada um de nós, sobre o que está acontecendo. Mas não precisamos ver de uma forma tão difícil, né? De como está sendo apresentado, porque realmente vai ficar complicado. Bom, mas vamos lá. Então, é importante, como nós pensamos,
o que nós comemos e a dupla junta. Pensamos e comemos, tá? Então, tô falando só deste ponto, deste chakra, tá? Então tá. Vamos lá. Então, esse chakra é o que comanda todo esse sistema. Muito bem. Nesta região estão os órgãos do nosso sistema excretor, que constitui uma das maiores defesas do nosso organismo. Olha que interessante pensar sobre esse aspecto. Pois tudo o que fica retido dentro de nós, após cumprir a função a que se destinava, um tanto fica retido, vocês concordam? Cumpriu a função, alimentou, o que o organismo não precisa, o que ele faz? Ele descarta. Então, isto é o ponto deste chakra. Discernimento. Da mesma forma como o alimento dentro de nós, nós comemos aquilo que temos vontade de comer. Às vezes, muitas vezes comemos com os olhos. Eu sou uma pessoa que eu como muito com os olhos a comida antes de comer. Nós colocamos o alimento para dentro, colocamos a emoção junto com ele, colocamos o pensamento junto com ele e dentro de tudo isso daí nós vamos escolher o que vai ficar e o que vai embora. Então, esse sistema todo nosso em relação ao chakra umbilical, e vocês vão entender por quê, o ponto máximo dele é discernimento. Porque o corpo sozinho sabe o que ele não precisa. E nós sabemos o que devemos reter ou não. Aí já entra o ponto que nós vamos entrar agora, né? Temos que aprender a absorver apenas aquilo que é bom. Essa é a nossa grande dificuldade no nosso trabalho de autoconhecimento, na nossa escalada de subir a tal montanha, né? Porque, obviamente, que o acúmulo de emoções e satisfações desavenças do passado nos torna tristes, vulneráveis, evidentemente, né? Sem coragem para enfrentar qualquer manifestação contrária. Por quê? Porque o chakra umbilical, ele é o coordenador das nossas emoções. Ele é o coordenador das nossas emoções. Aí a Roberta está dizendo, minha mãe assiste notícias o tempo todo, né? Eu, sinceramente, Rosa, não. Porque eu acho que a gente informa do que precisa informar. Tá informado? Ok. Eu não preciso ficar repensando em toda aquela situação o dia inteiro. Por quê? Porque eu sei que isso não vai ser bom. Nem para mim e nem para a própria situação. Porque eu também sou uma energia pensante, eu também influencio essa situação. Eu e milhões de pessoas, bilhões na realidade no mundo, né? Então, por que eu não vou fazer a minha parte, que é não trocar essa energia tão difícil com essa situação que já é absurdamente difícil, né? Não se envolver, Luma, exatamente. Pertencer à situação, todos nós pertencemos, mas eu não preciso me envolver, não preciso colocar os dois pés dentro dessa situação. Eu posso olhar para ela, conviver com ela, ser razoável, responsável, mas eu não preciso me deixar envolver, porque depois para desenvolver, gente, é difícil demais nas emoções, né? Muito bem. Como esse chakra é aquele que rege as emoções, ele que rege em nós a sensação de prazer, felicidade, tá? É dentro deste ponto de energia, tá? Deste fluxo de energia, né? Então, obviamente que os hormônios dele são a adrenalina e a noradrenalina, fica claro da gente entender por quê, né? E, obviamente que todos os órgãos deles são fígado, intestinos, rins, bexiga, apêndice, vértebras, lombares e demais órgãos do abdômen, com exceção do baço, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um órgão em especial. Vamos entender agora. As nossas emoções em desequilíbrio, não preciso ser eu para dizer, porque todo mundo passa por isso, né? Bastou ficar nervoso que acontece o quê? Dor de estômago, gastrite, dificuldade de digerir, problemas no intestino, né? Tudo que acontece. Quando a gente tem um X de nervoso, desarranja tudo. Todos esses órgãos desarranjam. Por quê? Porque a carga é grande demais para o chakra conseguir processar. Então, o que acontece? Desequilibra o chakra, vai no nosso órgão, que cada um de nós tem o seu, né? O meu, no caso, é o estômago, que é o mais atingido. Então, o que acontece? Ele grita. Acontece alguma coisa e ele grita. Seja o fígado, seja os rins, seja isso, seja aquilo. Então, o que a gente tá entendendo nesse momento? Que todos estes órgãos, do aparelho digestório, excretor, todos eles, necessitam do nosso equilíbrio emocional. Por quê? Porque eles são completamente ligados nisto. Eles são os mais influenciados nisso. Por isso que quando eu tenho um ataque de nervoso, eu não tenho dor no pé. Não é meu ombro que dói, não é meu braço que dói. É o meu estômago.
exatamente pelo comando, pela divisão de comando. Não sei se fica claro para vocês, mas no raciocínio fica bastante lógico da gente entender, né? A apostila tem mais pontos aqui, tal. Vamos lá. A bem-aventurança. Ficou claro até aqui? Se ok, vamos à bem-aventurança. Gente, falta 15 minutos. Eu vou conseguir fazer só esses dois. Não vou conseguir fazer o terceiro. Chácara umbilical. Bem-aventurança. A segunda bem-aventurança. Olha como é tão perfeito que veio direitinho assim, ó. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Então, o que Jesus, qual é a máxima quando Jesus diz bem-aventurados os aflitos? O que ele quer dizer? O que ele quer levantar conosco? Resignação, empatia, paciência. Por que eles serão consolados? Por que eles serão consolados? Porque dentro do equilíbrio deles, dentro do nosso equilíbrio, quando nós formos criaturas que dentro da aflição, por isso que é bem-aventurados os aflitos, porque dentro da aflição, se nós soubermos ter resignação, se nós soubermos ser empáticos, mas empáticos não é só entender a dor do outro, é se colocar no lugar do outro para entender a dor do outro. Né? É ter inteligência emocional. Não é entender a dor do outro com o meu entendimento. Não, tem que entender a dor do outro com o entendimento dele. Né? Isso faz um ponto de vista muito diferente. Né? Então, quando Jesus fala em resignação, empatia e paciência, ele está dizendo bem-aventurado o aflito que sabe lidar com a aflição. Então, por que a correspondência no chácara das emoções? Para mim faz sensacional lógica, não sei para vocês, para mim faz total lógica a visão desse autor ligando essa bem-aventurança nelas. Por que serão consolados? Porque a gente vai vencer, porque a gente vai sublimar, é isso que Jesus quer dizer com consolo, né? Então vamos lá, então eu achei interessante como ele coloca aqui, ó. Jesus fala sobre resignação, empatia e paciência como sendo a virtude de controle das emoções, e a partir destas posturas, vamos lá, não esquecemos da humildade na base, né, gente? Para ter resignação sem humildade fica difícil. E a partir destas posturas, você ir alcançando o equilíbrio. Porque equilíbrio é uma coisa que é de hoje para amanhã, gente. É uma jornada de milênios alcançar o equilíbrio. Pelo menos, para mim, acho que está sendo, né? Então, ele é chamado de umbilical sacrogenésico porque ele é responsável pela alimentação energética do organismo, seja material, seja mental ou emocional. Se nenhuma dúvida até aqui, vamos fazer algumas considerações sobre a parte psicológica do chácara umbilical. Gente, eu tenho 10 minutos, vamos lá. Se vocês quiserem, a gente pode até continuar para acabar o tópico, senão o tópico vai ficar pendurado para a semana que vem, mas aí ele já vai descontextualizar, tá? Do assunto. Mas tudo bem, como vocês acharem melhor. Chácara umbilical, aspectos psicológicos. Palavra-chave, aceitação. Não poderia ser outra. Quando Jesus fala em resignação, em paciência, em empatia, a palavra não podia ser outra, aceitação. É a palavra-chave dos aspectos psicológicos que carregam dentro deste chácara, né? Eu até vou ler porque as frases da apostila são muito boas. Todos os órgãos que são relacionados a este chácara são responsáveis pela filtragem, absorção e eliminação de tudo o que se põe em contato conosco, seja físico ou emocional, seja o alimento ou emoção ou pensamento, tá? Estes órgãos representam a defesa do nosso organismo, pois tudo que fica retido dentro de nós, após cumprir a função que se destinava, irá prejudicar a nossa saúde. Se nós nos alimentarmos além da conta, comermos além da conta, bebermos além da conta, a gente começa a adoecer, né? Aceitação, Enilson, exatamente. E é legal falar de aceitação, porque a aceitação é a energia, gente, mais dinâmica que existe. Ao contrário do que a gente normalmente pensa, a aceitação nos soa, mas eu tenho que sentar e aceitar tudo? A aceitação está muito distante de ser disso. Por quê? Porque quando a gente não aceita uma situação, a gente para nela. É como se você viesse correndo e de repente você tropeça e dói o pé, você para ficar xingando aquilo, porque você não aceita. Aí você xinga o prefeito, a ciclovia, o etc, etc, etc.
um tempão. A gente fica preso. A não aceitação é um vínculo. E é um vínculo tipo de uma âncora, gente. Se bobear, vira até raiz, né? Mas ela é um tipo de uma âncora. Porque ela te impede de dar um passo adiante, que é vencer aquilo. E por que ela te impede? Porque você não aceita. Então, você não passa daquele ponto. Agora, por que a aceitação é uma energia dinâmica? Porque quando você aceita, você entende que não adianta ficar ali xingando o pé. O negócio é sair mancando, ok, né? Ok, pesei, ok o prefeito, ok a ciclovia, ok tudo, mas eu tenho que sair andando. E deixo o prefeito para lá e vou entender qual é o meu prejuízo, senão dali 3 metros eu volto a correr, o pezinho tá doendo aqui, mas daqui a pouco passa. Isto quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não fiquei conflitando com a situação que aconteceu. Eu aceitei. Por isso que ela é uma energia dinâmica, porque ela não impede que a gente passe por aquilo. Por isso que a indignação e a não aceitação é uma âncora. Por isso que a energia, obviamente, psicológica desse chakra é a aceitação, né? Então ele fala aqui, para que tudo funcione a contento, é necessário aprender a absorver apenas aquilo que é bom, né? Falamos nisso agora há pouco. Pois temos exatamente essa dificuldade. O chakra umbilical é o nosso reservatório de energia emocional. Então, a gente já de cara entende onde moram as nossas mágoas, as tristezas, o que eu não consegui fazer, as frustrações, né? Bora praticar, Elaine, aceitação. Muito bem. Porque é neste reservatório que mora, né? Reservatório de energia emocional. Sendo responsável pelas nossas sensações de bem-estar, abundância e prazer. Olha como faz sentido, gente. Não sei para vocês, mas para mim faz completamente. Porque se eu tenho discernimento de entender o que é bom ou não para mim, o que eu quero ou não ficar dentro de mim, o que acontece? Obviamente que eu vou ter a sensação melhor de bem-estar. Porque bem-estar é o estado em que nós sentimos bem em relação a nós mesmos. Bem-estar não é quando a filha dormiu bem, o marido está bem, está todo mundo bem. Não, é quando eu estou bem em relação a todo mundo estar bem. Isso é bem-estar. Bem-estar não é uma coisa que está na mão do outro. Bem-estar é uma coisa que está na minha mão. Então, isso também a gente precisa entender com esta um pouco mais de clareza, para a gente não começar a achar que bem-estar é estar tudo bem na vida, né? Porque senão a gente vai impor uma condição de bem-estar, e na realidade não é. Aí a Roseli está dizendo assim, aceitação em motivos de doença também? Por que não? Por que não? Por que não? Por que eu tenho que embater em relação à doença? Porque quanto mais eu embato em relação à doença, mais difícil é de eu vencê-la. Quanto mais eu falo para ela, bom, tá aí, vambora, vão comigo, vou com você. Só que eu vou com você sem te pertencer. Então, a doença não me tem. Ela tá ali, mas ela não me tem, ela não me possui. Entende? Eu não dou a ela o direito de me dominar e eu virar escravo dela. Não, enquanto eu estou no comando de qualquer coisa do meu organismo, enquanto a minha mente divina, que Deus me deu num potencial infinito, que a gente pode se autocurar de qualquer coisa, até de doença autoimune, né? Quando a gente entra no inconsciente, porque até com yoga e meditação a gente consegue esse tipo de cura. Ó, tá aí a Laura que não nos deixa mentir, exatamente é o exemplo. Eu não queria citar, já que você falou, tá aí a Laura que não nos deixa mentir. É o ápice de entender o não pertencimento à doença. Ela veio, ok, por alguma razão. A gente está estudando chakras, a gente vai entendendo por que a gente adoece. Começa a ficar muito óbvio por que a gente adoece. Aonde eu escorreguei no desbalancear da minha vida, que o meu corpo adoeceu em alguma parte. Obviamente que a gente vai entendendo. Só que a hora que o corpo vem com esse sinal e fala, opa, ó, aqui, ó, aqui deu, hein? Aqui deu que eu não tô aguentando, adoeci. A nossa postura deve ser qual? Tudo bem. Entendi o recado. Não gostei, não fiquei feliz, obviamente que não, mas eu vou buscar a aceitação e mais do que isso, eu vou buscar a libertação da doença, a não prisão que a gente se coloca na doença. Porque se a gente se colocar, a gente não vai vencer ela nunca. Em contrapartida, se a gente abrir a porta e falar, tá bom, vamos aí, ó, a porta tá aberta, sai para aquela porta ali, é sua, né? A porta da rua é a serventia da casa. Eu não quero essa doença dentro de mim. Não quero ela dentro de mim. Eu não possuo ela, não faz parte de mim. A chance de você passar por cima dela muito mais fácil é gigantesca. É gigantesca, né? Mas exatamente, Inês, buscar aceitação e seguir em frente. Muito bem. E obviamente, uma das principais disfunções deste chakra é a ganância no nível emocional, obviamente, né?
Trata-se sempre da ideia de não termos aquilo que é suficiente. Então, nada nos basta, então eu estou sempre frustrada, nunca satisfeita e sempre correndo atrás de alguma outra coisa. Então, eu vou trocar de emprego 50 vezes por ano, eu vou trocar de casa, eu vou mudar de país, eu vou mudar do lado de fora e não consigo me equilibrar em lugar nenhum. Então, eu mudo de cabelo, de cara, de roupa, de marido, vou mudando e nada me faz bem. Por quê? Porque bem-estar é uma postura interna. Satisfação é uma postura interna, não é uma postura externa. Porque nós aqui somos todos, vamos chamar de temporários, né? Então, dentro da temporariedade, aquilo que me plenifica é aquilo que é eterno. Porque aquilo que é breve ou efêmero, que vai durar o tamanho da minha vida, ele não vai planificar a minha alma, ele não vai planificar o corpo que Deus me deu. Ele vai no máximo planificar este aqui, que vai levar uma bolsa com uma marca mais legal que a outra. Mas é só isso, não é verdade? Porque dentro da eternidade da vida, o que vai me planificar é aquilo que é eterno, é aquilo que pertence ao meu espírito. São todas as minhas virtudes, é eu encontrar o meu propósito de viver. Mas isso aí já é assunto, que eu já estou fugindo do assunto do chakra. Vamos lá, vamos finalizar, faltam 5 minutos. Vamos finalizar pelo menos este ponto, né? Do chakra umbilical. Que é interessante, vocês vão entender o ponto da depressão. As pessoas que estão feridas, eu estou pulando, tá? O texto da apostila é longa, legal pra caramba, se vocês quiserem receber. Estou só pulando que fiz umas assinalações. As pessoas que estão feridas emocionalmente e depois abandonam a si mesmas, né? Por autocompaixão, por excesso de entrega das rédeas da vida ao outro, né? Tem muitas pessoas que entregam, por exemplo, a rédea da vida e da felicidade ao companheiro. Então, precisa que o companheiro seja aquela pessoa assim, assado, frito, cozido, porque se ele não for, eu não sou feliz. Então, se ele me frustrar, eu não sou feliz, né? Então, tem essa série de coisas que a gente faz. Então, o que a gente vai fazendo com isso, que a gente não percebe? Então, se os filhos estão bem, eu estou bem, né? Deixa eu dar um oi aí pra gente nova que tá entrando, que tá sempre nos prestigiando, fico mó feliz. Se eu fico entrega assim, se o meu filho estiver bem, eu tô bem, se a minha filha estiver bem, eu tô bem, se a minha filha desmanchar com o namorado, eu tô bem, se o meu marido, isso eu tô bem, se começa a minha sogra, se a minha mãe, se o meu irmão, se eu começo a impor essa série de condições na minha vida, o que eu tô fazendo com o meu chakra umbilical? O que eu tô fazendo com ele? Se eu estou abandonando a mim mesma, se eu estou entregando aos outros a responsabilidade de me fazer feliz e de gerar bem-estar em mim. Então, aí tem o desequilíbrio da ligação do meu reservatório de energia emocional. E o que começa a acontecer com ele? Começa a esvaziar de energia. Ele começa a encolher no seu propósito de captação energética. E qual é o final dessa história? Não precisamos nem pensar muito para entender. A depressão. A depressão é literalmente a interrupção da energia neste chakra. É o não conseguir realizar o fluxo de energia de entrada e saída mínimo necessário para nos mantermos em equilíbrio emocional, na rédea de nós mesmos. Aí vocês vão falar, puxa, mas a depressão não é uma coisa química? Sim, claro que é. Mas ela do nada não começa uma depressão. Ela é uma coisa que vai sendo constituída, não só emocionalmente, mentalmente, como quimicamente. Ela vai sendo constituída aos poucos, porque o chakra vai desalinhando, vai perdendo a sua força aos poucos, não é de um dia para o outro. Vai indo de pouquinho em pouquinho. Então, o que acontece? O cérebro vai adoecendo ao mesmo tempo. Né? A gente não está estudando isso? Somos organismo uno, ele vai adoecendo ao mesmo tempo. E chega num ponto de energismo que obviamente que eu preciso do remédio químico. Obviamente que sim. Mas aonde vai ser o meu entendimento? Que não é só o remédio. Eu preciso tratar o meu corpo causal. Eu preciso tratar a emoção. Eu preciso tratar o meu espírito. Eu preciso tratar a minha bem-aventurança. Eu preciso trazer a bem-aventurança para dentro de mim, para dentro da minha vida, para dentro da minha família, que vai me ajudar nesse momento. Olha, a live vai cair já, tá, gente? Vou abrir outra para continuar o assunto até o fim, tá? Se alguém puder ou quiser, fique à vontade. Se não puder,
tudo ótimo também, tá? Eu vou assumir a minha responsabilidade de finalizar o assunto ao qual eu me propus, tá bom? Então, o importante é a gente entender, por exemplo, da depressão, que é uma coisa que hoje a gente entende assim e vê muito, que foi este processo que aconteceu. Foi o processo que começou pequeno e veio caminhando. E a gente não foi vendo, e ele foi tomando conta, e eu fui entregando cada vez mais a rédea para os outros, cada vez mais, né? Podemos falar mais da depressão, sim. Inclusive, na realidade, a depressão é um assunto para um dia, para uma live só com ela, tá? Só de depressão. 5 segundos, vai cair a live, eu vou fechar essa e eu abro a outra, tá, gente? Só um minuto.